sei que nenhum advogado indica isso, mas eu quero saber também um pouquinho de você, do seu lado. Você sempre fala que é para se planejar. Hoje em dia, a gente sabe que a manifestação de interesse caiu, então não é uma opção válida para quem quer entrar da forma que eu entrei. Então, os outros caminhos que você indica, enfim. Sempre falo que o turista, quando ele entra aqui, é para turismo. O próprio nome diz, né? Então a gente não tem que ficar procurando caminhos alternativos. E agora, com o fim da manifestação de interesse, essa situação ficou bastante penosa para quem pensa em vir dessa forma. Então, o que eu falo sempre é: Portugal tem um número de vistos enorme possíveis, e também é uma coisa que a gente tem que corrigir, porque desde que a manifestação de interesse terminou, muitos veículos de comunicação têm dado a informação de que só pode vir para Portugal se você já tiver um contrato de trabalho. Dá a ideia de que talvez as outras formas de acesso à residência em Portugal não estejam válidas, e estão. Então, isso não é uma verdade da forma como vem sendo divulgada. Os vistos continuam. Além disso, se comparado a outros países de imigração forte, Portugal, nas taxas, valores que você precisa investir para esses vistos, é muito baixo, muito pouco. Então, não fugir desse caminho. Assim como você veio e ficou e fez manifestação de interesse, conheço outras pessoas que fizeram a mesma coisa e ficaram muito tempo aqui de forma ilegal e não podendo circular, né, pela Europa e tudo, ou para outros lugares. E eu acho que, no fundo, eu já falei isso nos vídeos na internet, acabou sendo bom, porque o que era a manifestação de interesse, ela veio para tentar resolver uma situação de fato que já existia, de pessoas aqui que não conseguiam se legalizar, só que passou a ser o padrão. Sim. Então, todo mundo busca o caminho que acha que é mais fácil, porque na realidade não é. Você vindo com visto, você já está com a sua vida mais ou menos encaminhada desde antes de sair do seu país. Então, procure sempre uma orientação, procure os sites do governo português, eles têm muita informação sobre todos os tipos de visto. Tenta ver se você não tem dinheiro para pagar um advogado, não quero Sim. contratar um advogado. Leia antes. Não caia em conversa de blogueiro, de influencer, porque essas informações, elas são contraditórias. Eu já peguei família que veio para cá achando que carta convite, aquele termo de responsabilidade, dava o direito de morar aqui. Então, as informações são muito... porque eu ouvi na internet. Não é assim. Você ter feito um passo do que seria um processo não te autoriza a permanecer aqui. Então, procura saber, leia nas fontes credíveis, em lugares que você sabe que não vai ter informação errada. E uma outra questão também, eu acompanho bastante, eu fico ali fuçando as redes sociais dos advogados, os comentários para ver também as dúvidas das pessoas. Tem muita gente que vem para o processo daqui através de um visto, mas quer ir para um outro país. Isso é errado? O visto só te dá direito de ficar em Portugal, você também não pode ir para outro lugar. Para residir, não. Você tem que fazer o processo de residência no país onde você escolher. O que acontece? Muita gente faz a opção, justamente por Portugal ter tantas formas de você se legalizar, muita gente acaba usando Portugal como porta de entrada para outros países da Europa. Mas o cartão de residência, ele só te dá a residência dentro do país onde ele foi emitido. Então, se você passou pelo processo de imigração em Portugal, você só pode residir em Portugal. Nos outros países, você vai poder circular, mas como turista, não como residente. É diferente de, por exemplo, quem tem a nacionalidade portuguesa, que aí sim, a pessoa pode se fixar em qualquer país da União Europeia, desde que ela comprove que tem meios para ficar naquele país, mas pode fixar residência lá livremente, com a nacionalidade. Com autorização de residência, não. Você tem que procurar o país onde você vai, a imigração de lá, para fazer todo o processo. Fica facilitado se você já tiver uma autorização de residência em algum outro país. Muitas vezes é por isso que as pessoas vêm para cá, começam a fazer por aqui. Ana, a manifestação de interesse ela caiu, mas a gente ainda pode entrar com CPLP? Então, essa questão do visto para cidadão que é da comunidade de língua portuguesa,
eh, sempre foi a primeira leva de pessoas que conseguiu tirar a autorização de residência para CPLP eram pessoas que já estavam em Portugal e que tinham feito manifestação de interesse e podiam fazer a opção para trocar a manifestação pela autorização de residência CPLP. Então, não estava disponível ainda, eles falam, está previsto na lei, se fala num visto específico para quem é CPLP. Existe algumas, facilidades para quem pertence à comunidade de língua portuguesa na obtenção do visto, em termos de documento, mas essa parte do visto ainda não está disponível e nunca esteve, tá? Em relação ao pedido de troca para uma autorização de residência CPLP, então, muitas vezes eu vejo, não, eu vou como turista, mas eu sou CPLP, se eu resolver ficar em Portugal, eu fico. A plataforma, ela só permitia essa troca para quem já tinha manifestação de interesse até dezembro de 2022. Nunca foi aberto para além disso. E com o término da manifestação de interesse, a gente não sabe como é que vai ficar. É um mecanismo que eles dizem que vão facilitar para quem é desses países, mas que ainda não está sendo colocado em prática. A gente acredita que isso venha a ser, porque vem sendo divulgado que vai ser facilitado, mas eu não sei ainda como. A gente não sabe quando nem como. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer, Ana. Alguns processos aqui em Portugal não são lineares, né? Não tem uma sequência lógica para você, por exemplo, reunir os seus documentos. Como é ser advogado com É todas horrível. essas questões daqui? Nossa, é horrível. Porque a gente fica muito desacreditado, né? A gente fala muito que tem a lei do atendente. Então, tem a lei e tem a lei do atendente. Você vai ler a lei, interpreta, vê o que você já tem de experiências anteriores, como que funcionou, mas pode acontecer de chegar um dia e Mudar tudo. te pedirem uma coisa que nunca pediram antes, e Aham. muda muito rápido. E aí você tem que, como advogado, questionar, mas aonde que está essa norma? Pode, né? Me fala. Mas isso só acontece se você tem conhecimento. O cidadão sozinho não vai articular isso sozinho. E para gente profissional, é muito ruim, porque você faz um planejamento de documentos para aquele cliente levar, e muitas vezes ele é surpreendido que um daqueles documentos não pode ser usado. E foi orientado por nós. Sim. Então, é uma loucura. A gente tem que começar a entender como que cada delegação funciona, como que cada ponto de atendimento costuma fazer naquele caso. Imagina, tudo bem que o país não é grande, mas em todo o país a gente mapear. Bom, nesse lugar aqui eu já sei que eles não estão aceitando esse tipo de documento, eles estão pedindo outro. E por aí vai. Nossa, tem que saber de tudo um pouco.